Um abraço, gente, um abraço para todos que estão ligando aqui já na nossa live, já está se conectando. Vamos que vamos, Adriano, vamos, Thiago, um abraço, Alexandre, um abraço, Regiane, um abraço para todo mundo que já está conectado com a gente aqui no nosso Apaixonados por Rádio, esperando nossa convidada entrar na live. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, né? E vamos nessa. Rogers, um abraço. Giane, um abraço. Alberto, um abraço. Alberto aí de São Carlos, né, Alberto? Um abraço para todo mundo aí que tá na nossa conexão. Boa semana para todo mundo. O que o Alexandre tá falando aqui? Passei para te dar um parabéns pelos vídeos, entrevistei o pessoal, direção artística da programação. Legal! Um abraço, Alexandre. Obrigado aí pela mensagem aí. Essas mensagens que fazem a gente continuar com os nossos trabalhos, né, Ana Paula Correia? Um beijo, mulher. Daqui a pouco a gente, depois da live, proseia. Carlos Luiz. Um abraço, Carlos Luiz. Deixa eu ver se ela chegou aqui já. Ainda não. Cadê ela? Tá aqui já. Vou entrevistar ela que é do SBT, de Ribeirão Preto. E vambora falar com essa mulher. Boa noite, Silmara! Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá aí? Tudo jóia! Prazer. Frio, Ribeirão Preto? Tá frio, né? Aqui esfria um pouquinho, a gente já pega casaco, né? Que tá guardado, que tá com mofo já. E aí? Onde você tá morando mesmo, Adriano? Minha cidade também chama Ribeirão, só que aqui é bonito. Ribeirão Bonito. Não tá mais em Araraquara, então? Tô com a casa lá ainda. Fica lá em Ribeirão Bonito, então. Isso, fico aqui em Ribeirão Bonito, aí eu fico um pouquinho em Araraquara. E vamos tocando a vida assim, né? Descansando um pouco de rádio. Descansando nada, né? Que você tá nativa aí. Mês que vem eu tô mesmo com a política. Não para, né? Não paramos. Loucura. Que bom. Obrigado por ter aceito o convite aí, menino. Imagina, você sabe que desde que você me convidou, na verdade, assim, acho que ninguém sabe, né? A gente troca muita figurinha pelas redes sociais e temos amigos em comum, né? E você tem algumas relíquias aí do rádio, né? E quando você me mandou aquela mensagem me falando da época do rádio em Matão, nós começamos a conversar e ainda bem que deu certo, porque eu acho muito legal a gente falar de uma das paixões mesmo. Eu não estou mais no rádio, mas eu sou louca por rádio e acompanho tudo, né? Então, através do Apaixonados por Rádio, aí a gente vai matando a saudade também. E como é que foi o teu começo, então, na comunicação? Poxa, você sabe que foi uma loucura, né? Eu não sei se eu tenho sorte ou eu realmente tenho muitas pessoas boas próximas a mim. Porque eu sou de Matão, né? Sou nascida em Matão. E eu era cantora, Adriano. Eu cantava, fazia barzinho, tudo, em Matão. Essa eu não sabia. Na região. E aí o Teodoro Marichem, que é do grupo Marichem, que é o dono da Rádio Saudades, da TV Matão lá, tinha um programa que era do saudoso Ricardinho, que era um programa sertanejo na TVM, que é a TV Matão. E aí eles me convidaram para cantar uma música, cantar a Padroeira, na abertura do programa do Ricardinho, que era um programa que ia ao ar aos domingos. E eu fui, sozinha, na época eu cantava sozinha, não tinha o Wagner comigo, que depois eu acabei fazendo uma dupla. E aí eu fui cantar e o Teodoro tava lá, né? E o Teodoro me viu cantar e eu era bem magrinha, assim, cabelinho curtinho, né? Acho que isso foi o quê? 2003, 2002, mais ou menos. E aí eu cantei, terminou a apresentação, Teodoro me chamou e eu nem sabia quem era Teodoro, passei meu amigo. Ele me chamou e falou assim, você pode me procurar na Rádio Saudades amanhã?
Aí eu falei, tá, claro, procuro quem? E ele foi super gentil, né? O Teodoro é um grande amigo, eu tenho muita gratidão por ele. Ele falou, procure o Teodoro. E aí eu falei, é alguma coisa para CD, de rádio, né? Que eu era cantora. E aí eu cheguei no outro dia lá, procurei. Ele conversou comigo, falou, Silmara, eu adorei você, você tem um perfil, cabelinho curtinho, eu sou o dono aqui da rádio, da TV, eu queria que você fizesse alguns testes aqui. E eu tinha acho que 17 anos, Adriano, 17, Hum. 18, por aí. Eu falei, tá, e eu sempre fui muito louca, eu nunca disse não, nenhuma oportunidade, né? Mesmo que eu não tivesse experiência, não soubesse como que seria, eu enfiava a cara, isso eu sempre fiz. E aí fiz teste para TV, fiz teste para o rádio, fiz um monte de coisa. Aí ele falou, você não quer começar a fazer um estágio na rádio, aí você vai também começando na TV? Eu falei, olha, eu estou terminando os meus estudos e estava fazendo um curso técnico na época. Falei, aí ele, então, eu falei, difícil os horários, tudo ainda me fez de difícil, né? Normal. Mas é nada, eu era muito menininha ainda, né? E aí ele pegou e falou, então termina, depois você me procura. E assim eu fiz, terminei. E eu tinha um amigo muito louco, que era o Juninho, ele cursava jornalismo, ele morava na rua debaixo de casa. Eu terminei os meus estudos e chamei o Juninho, falei, Juninho, vamos gravar uma fita, né? Com alguma coisa e apresentar lá na rádio para ver se a gente consegue algum programa, tudo, né? E nós gravamos. E aí começamos a fazer aos sábados um programa do Roger Luiz. Eu não lembro o nome do programa agora. Que eu E Blitz participei 90. também. Era Blitz 90? Eu não lembro. Você lembra desse? Sábado à tarde ou Era sábado à tarde. 1 hora da tarde? Era jogo de pergunta, não era? Então, mas tinha um nome esse programa. Participei e perdi. É sério? Ganhei E, feio da menina. não, mas eu fui participar com meu amigo Juninho. Você tem noção que a gente foi fazer humor dentro do programa? Então a gente só ficava zoando, só ficava zoando. Ligava lá, a gente ficava tirando sarro, fazendo um monte de coisa. Enfim, né? Aí eu fui fazer o curso de rádio, o curso no Senac de locução em Araraquara. Eu falei, não, Wagner. eu falei, não, gente, vamos aprender a fazer direito esse negócio aqui, porque, né? Aí eu fui, tudo, comecei a fazer o curso e comecei estágio. Aí eu fazia estágio, fiz tudo, fiz programação comercial, fiz programação musical, comecei a fazer aqueles pedágios na rua, paguei um monte de mico, até conseguir até conseguir o horário na rádio. Aí consegui o meu horário, que era um programa que eu ficava da meio-dia às 3, né, de segunda a sexta, e no sábado eu apresentava um pagode de manhã. E foi muito bom, porque eu falo que hoje eu na TV, a grande experiência que eu levei para a TV veio do rádio. Eu consegui a minha primeira oportunidade aqui em Ribeirão Preto graças à minha experiência e o improviso que o rádio nos dá, né? Sim. Que eu comecei a fazer férias de uma menina, de uma repórter, então eu fazia link. E eu tinha improviso do rádio, né? Porque rádio eu não fiz só entretenimento, eu acabei indo para o jornalismo também. Trabalhei muito tempo com o Daércio no Jornal das Saudades. E aí, isso em 2004 até 2013. Em 2009, eu dividi o meu tempo com a rádio e com a TV também local. E aí, em 2013, eu vim para Ribeirão Preto. Aí foi SBT já direto? Uhum. Foi assim, ó. Imagina, Adriano, eu já tinha praticamente 10 anos de casa, né? Então eu tinha passado por todas as experiências. Eu fazia técnica de domingo para o Belfort, que era aquele programa. Assim, eu aceitava tudo, eu queria fazer tudo na rádio. E isso, eu sou muito grata por tudo isso. Então, assim, de domingo eu ia pro programa do Belfort, o operador dele faltava. Eu ia lá, que eram os discos ainda, né? LP, e eu ia e eu ficava ouvindo o Belfort, aprendendo, ouvindo histórias do rádio. Isso eu fazia. Uma vez, inclusive, coitado do Belfort, uma Ah. vez eu não era tão, eu era locutora, eu não era operadora, né? Então, aí o Belfort, ele tinha lá o programa, colocava o LP, né? E a gente conversava, né? Aí, de repente, o telefone toca, o Belfort, oi, oi. E fez uma cara, né? Aí desligou. Falei, o que foi, Belfort? A minha esposa. Meu microfone tá ligado até agora. Ah, microfone aberto.
Aí, Adriano, nós ficamos assim, os dois, uns 10 minutos parados, um olhando pra cara do outro, tentando lembrar o que a gente tinha falado, né? A gente... Mas não falamos nada demais, não. E aí eu já tinha, então, assim, tinha feito de tudo. Tinha assumido a apresentação também da TV local lá, assumindo a gerência do jornalismo já. E aí, sabe quando você fala, olha, eu preciso de novos desafios, eu preciso me reciclar, eu preciso crescer profissionalmente, para isso eu vou ter que dar uma andada por aí, né? E aí eu vim para Ribeirão Preto. Eu saí da TV, da rádio lá em julho de 2013 e vim para Ribeirão. Só que quando eu vim para cá, eu falei assim, olha, acabei, né, 10 anos de casa, tudo, vou dar uma descansada pelo menos, né, uns 2 meses. Fui viajar um período, fiquei uma semana fora e voltei. Aí eu voltei, tem um grande amigo aqui, que é o Rodrigo Pagliani, que é apresentador da Record, do Balanço Geral. Rodrigo, inclusive, o Rodrigo também trabalhou na rádio e na TV de Matão, né? Inclusive, sim. A gente trabalhou junto lá. Só que ele veio pra cá antes. E quando eu saí de lá, de Matão, eu falei, ó, tô indo pra Ribeirão, vou, sei lá, fazer curso, fazer outras coisas, né? Dar uma reciclada. Pessoal, agora você vai ver o que é porrada, você vai ver o que é cidade grande. Lá é um querendo comer o outro, né? E eu vim morrendo de medo, né? Falei, não, então eu vou com calma. E aí eu fui viajar, Adriano, isso assim, uma semana depois que eu tinha saído da TV aí, da rádio. Aí eu cheguei de viagem e encontrei o Rodrigo Pagliani numa churrascaria aqui em Ribeirão Preto. Rodrigo, tô morando aqui, saí de lá, né? E aí, como é que é Ribeirão? O Rodrigo sempre muito carinhoso, muito simpático. Falei, ó, eu queria conhecer as emissoras. Posso conhecer a Record? Você tem amigo lá na IPTV, na Clube, no SBT, né? Ele falou, Sil, vai lá amanhã na Record, você vai conhecer tudo lá. Leva o seu material lá pro Chico. Eu tenho amigo lá, já vou ligar pro meu amigo Valmir Bononi, que era diretor de jornalismo do SBT. E eu fiz. No outro dia tava lá, conheci a Record. E no outro dia eu já marquei para conhecer o SBT. Eu cheguei lá no SBT, o Valmir, eu falei, olha, né, tá aqui, se vocês precisarem de freela, esse é meu material também, acompanhei o jornal ao vivo. Aí, beleza, passou, acho que uns 3 dias, o Valmir me ligou, olha, minha repórter vai entrar em férias e eu gostei do seu material, você não quer fazer as férias dela aqui? Eu falei, olha, cara, morrendo de medo, né? Vou fazer. Fui, fiz o teste lá, passei e comecei. Fiquei 1 mês. E 1 mês eles me contrataram, me convidaram. Aí Sorte, hein? ficamos nós duas, né? Era a Michele na época, ficou a Michele e eu também acabei contratada. Então nós ficamos em 2 repórteres no período da manhã. Fiquei isso em 2013 mesmo, né? Fiquei até depois 1 ano, 2014, final de 2014. Aí eu saí, porque eu tinha um projeto de um restaurante em Matão, voltei para Matão e fiquei 1 ano lá. E aí 2015, final de 2015, eu falei, quer saber, eu vou voltar para a TV, é o que eu gosto de fazer. Né? Voltei para Ribeirão. Tá, super Voltei para Ribeirão Preto e coincidiu do apresentador, voltei fazendo freela para o SBT. E aí o apresentador, ele era pré-candidato a vereador. Ele resolveu mudar os planos dele, tudo. E ele me chamou e falou, Sil, eu lembro que você comentou que você apresentava algo muito parecido lá em Matão. Você não tem interesse em fazer testes? E eu falei, vou fazer teste, né? Fiz uns 500 mil testes lá e fui escolhida. E tô lá já desde 2017, né? Na verdade, eu assumi em 2016, né? Finalzinho de 2016, julho de 2016. E aí, 2017, só que nós tínhamos uma produtora que era responsável pelo jornalismo. E em 2017 o SBT assumiu tudo, né? E aí eu tô lá até hoje no SBT Verdade. Muito gostoso. E quem sabe um dia volto pro rádio também, né? Você sabe que eu sou louca por rádio, né? Eu comento muito isso. Aqui em Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão só tem um problema, porque a maioria dos rádios, né, das rádios, elas são vinculadas a uma emissora de TV. Então eu tenho essa dificuldade de liberação por parte do SBT, né? Mas eu tô caçando, viu? Se eu souber de alguma.
Pode deixar. Mas você sabe que o rádio, você falou do Vagnão, do rádio, eu tenho uma história muito legal com o Wagner, porque ele é Eu um tenho uma grande boa para te cara, contar né? também. Uma grande voz, né, Adriano? E Sim. eu falei que eu era cantora, né? E quando eu fiz o curso lá com o Wagner, eu tinha Uhum. era eu e o Wagner, né? Que hoje tem a dupla Juan e Molina. O Juan, o nome dele é Wagner. Sim. E então a gente tinha a dupla, era Simara Moraes e Wagner, né? A gente fazia lá, gravamos CD e coisa e tal. E eu não sabia. E eu fazendo curso com o Wagner também ao mesmo tempo. E um dia eu estava com o Wagner, cantor, em Matão. Falei, Wagner, né? Nós vamos ter uma cerimônia de final de ano. E aí a formatura nossa, né? E, e cada um vai ter que homenagear um professor. E o professor que caiu para eu homenagear é o Wagner, né? Então eu tava pensando em fazer alguma música. O Wagner não me vira e fala assim, o Wagner, meu amigo, né? Ô Sil, você sabia que meu nome é Wagner Luiz por causa do Wagner Luiz? Hum. Eu falei, não, Não é possível. você tá brincando. Ele falou, é verdade. E o pai dele, que hoje já nos deixou, que é o saudoso Senito, que também Uhum. passou, tem uma grande história pelo rádio, né? E aí eu sentei com o Senito e ele me contou toda essa história. E aí eu peguei e criei, então, um discurso de final de ano, né? E contei pro Wagner isso lá durante a formatura. E ele ficou muito emocionado e eu também, porque foi uma coincidência. O Hum. Wagner chama Wagner por causa do Wagner Luiz. E eu nunca mais tive contato com ele. Falei com ele, não faz, assim que eu me desliguei da Rádio Morada, né, da Rádio Cultura, acabei falando com o Wagner Luiz. Ele sempre te elogia. Na época do curso, Ah, desde a época do curso de rádio, que eu fiz um ano depois, vocês estavam se formando e eu estava entrando, né? E ele sempre fala, não, a Silmara Moraes, ela é maravilhosa na voz dela, ela é voz ah. linda. Ele sempre falava isso. Eu sempre fui muito tímida. E você sabe, ô Adriano, eu acho que para poucas pessoas eu contei isso, porque nunca tive oportunidade, mas já que nós estamos falando de rádio, eu acho que é até bacana. Porque eu tinha um problema muito sério de dicção. Eu entrei no rádio, foi tudo meio por acaso, então assim, O cantar aparelho na tudo boca não parecia usou? muito, né? Muito aparelho na boca, mas a parte do aparelho eu já estava já praticamente me recuperando. Mas eu tinha um pouco a língua presa, assim, então quando eu falava um S, ou, até hoje volta meio escapa, né? Então eu tinha um problema nos dentes, então ficava tudo muito chiado, muito então eu tinha muita Hum, dificuldade. Então, assim, eu ia pro ar, pouco parecia, mas quando eu ia gravar, entrar no estúdio, eu chorava, não ficava nada bom. Então eu tive muita dificuldade. Aí eu fui fazer fono, fui fazer tudo, depois acabei. E o Wagner me ajudou muito nisso, porque lá no curso de locução a gente inclusive tem fono lá, né? tem. E era um É a trabalho mesma até sempre. hoje. E que é maravilhosa, né? Como que é o nome dela mesmo? Ai, me Eu fugiu o não nome dela. lembro. Não Eu é não lembro. Eu não Regina, não é lembro. Regina. Eu sei que é a mesma. É. Então, assim, o curso foi muito legal, porque cada um tinha um perfil, e eu fui entendendo que o bacana, porque assim, você entra, né? Aí você tem um monte de locutor, um monte de locutora com vozes assim maravilhosas, aveludadas. E eu falava, gente, essa minha mixaria aqui não vai dar pra nada, né? E Uhum. aí você vai entendendo que a magia do rádio, né, é um contexto, é voz, é dicção, sim, mas é carisma também, é respeito pelo público, né, amor naquilo que você faz. E eu sempre fui assim, me dediquei muito, principalmente porque eu fiz grandes amigos no rádio, eu sempre tive um público muito bacana. Então, tem muita história, é muito mico também, é muita coisa. E no começo do rádio, quem você se espelhou? Eu gostava muito da Tatá de Araraquara, né? A Tatá tá na nativa hoje? Band FM. Na Band, né? Que era nativa em em Araraquara, Hum. né? Isso. Isso. E eu gostava muito da Tatá. Gostava muito da Tatá. E aí eu gostava, aqui em Ribeirão, eu adorava ouvir o Beto Espiga. Falava, caraca, olha o Beto, que legal, que comunicação, né? E eu tenho uma história engraçada com o Beto também, porque Uhum. pra gente era tudo muito sonho, né? Eu ficava muito em Matão, era.
muito assim, muito tímida, e por isso até que o pessoal falou, quando você for para Ribeirão Preto, você vai ser engolida pelos grandes, né? Uhum. E eu não tive isso quando eu fui repórter de rua, fiz muitos amigos, troquei muito com o pessoal de outras emissoras. E aí, depois de um tempo, eu comecei a seguir o Beto Espiga, depois, isso não, quer ver, faz o quê? Uns 3, 4 anos. Eu comecei a seguir o Beto, e o Beto começou a me seguir. E aí um dia o Beto pegou, eu postei um vídeo, o Beto pegou e me mandou uma mensagem, falou assim, menina, eu sou seu fã, eu te adoro, a minha família inteira te assiste. Eu falei, não tô ouvindo isso do Beto Espiga, que eu sempre fui fã, né? E aí a gente começou aquela troca, né, de mensagem, de carinho. Então, assim, o Beto era um cara, sempre foi um cara que eu admirei muito, e, né, na locução feminina, a Tatá. Ah, o Beto é uma figuraça, foi um dos primeiros que a gente entrevistou aqui, conheci ele só uma vez, estou só esperando baixar um pouco essa poeira aí da pandemia para poder ir para Ribeirão Preto, dar um abraço em vocês também, aí, né, no Beto Espiga, vocês, Precisa vir para cá, vai né, ser muito bem recebido. que eu lembro que, 2005, 2006 que eu fiz o curso do Senac, né, em Araraquara, já te ouvia, eu ouvia desde sempre. Ouvia um dos programas que você até se apresentou, acho que você não está lembrando, que é o Misto Quente, que foi até da grava que eu te mandei. Nossa, você deletou aquilo, né? Tá deletado. Era o programa que a menina que fazia junto com você, A ela estudou junto Simone. comigo, a Simone Dói, que hoje tem o irmão na Jovem Pan de Matão, né? Foi, o Júlio Dói. Júlio Dói, ele Isso. mesmo. Você sabe que o Misto Quente foi um programa muito legal, Adriano. Porque assim, você imagina, eu estava começando tudo, tipo, né, já tinha feito o curso, e aí já estava ali fazendo as férias dos principais locutores. E aí falaram, olha, vai ter Você pensa num programa aí, né? Tá, vamos pensar num programa então jovem, vamos fazer sexta-feira que é mais tranquilo, né? E aí a Simone estava lá também, eu falei, vamos fazer. E fizemos. Foi um programa muito legal, né? Mas foi aquele programa para me desenvolver, para eu pegar intimidade com o microfone, para eu pegar intimidade com o público, né? Então foi muito importante, foi muito importante. Você sabe que o meu primeiro ao vivo, Adriano, Hum. só tem história boa, né? O meu Bom. primeiro. Não, porque você vai dar risada. Boa no sentido Hum, da risada. O hum. meu, primeir, o meu primeiro ao vivo foi no dia 22 de agosto de 2004. Eu tava, né? Então tá, já tinha aprendido mesa, tudo. Aí o meu diretor, que na época era o Carlão falou assim, Silmara, nós temos aqui um programa, eu também não lembro o nome, mas temos aqui um programa de domingo, né, que é apresentado pelo Drex. Um horário era pelo Drex e o outro era pelo Dói. Eles têm, acho que, uma empresa em Matão de som. Então você vai apresentar o programa do Drex, tá bom? 1 hora. O Drex vai te acompanhar, porque ele também não vai mais fazer de domingo. Eu falei, nossa, que delícia, domingo, não vai ter ninguém na emissora, né? Vai estar tudo em paz, tudo tranquilo. Eu fui, e era meu aniversário. Eu falei, que presente, Carlão, né? Ô, Adriano, cheguei na emissora, faltando 5 minutos, eu já na mesa, assim, né, suando. Eu só ia abrir, falar a hora, anunciar a música, falar o prefixo. A hora que eu vou abrir a mesa, começa a entrar um monte de gente na emissora. Deu um problema, não sei do que, de um gerador. Apareceu o diretor, apareceu o dono, apareceu o dono. E era, e era vidro, né? Você abria uma porta, então você via tudo. E o meu diretor assim me olhando, né? Nossa, eu falei, ai, que azar, gente. Mas, enfim, foi teste, passou. Você falou que é tímida? Eu sou muito tímida, muito tímida. Ainda é tímida? Eu ia te perguntar como é que você venceu a timidez. Eu sou muito tímida. Eu falo muito depois que você tá percebendo, né? Depois que eu engato primeiro, eu vou. Mas eu sou tímida. Eu sempre fui muito tímida. Eu tenho uma relação muito boa com o palco. A minha mãe sempre foi uma grande incentivadora. E por eu ser muito tímida, né? E na época eu cantava tudo, quando eu era adolescente, minha mãe falava assim. Minha mãe tinha um grupo de dança, que a minha irmã se apresentava, minha tia. Então ela ia, por exemplo, em Boa Esperança do Sul, né? Ia em tal cidade e ela levava o grupinho para dançar. E eu ia junto só, para ver, para carregar as mochilas.
E teve uma vez que um apresentador em Boa Esperança do Sul, ele faltou, ele tem um problema lá, ele faltou. Quem que vai apresentar? Quem que vai apresentar? Minha mãe falou assim, Mara, você vai, porque não tem Silmara. ninguém. E eu, o Adriano, eu tinha, eu acho que uns 13, 14 anos, por aí. Eu falei assim, eu vou. Mesmo muito tímida, eu vou. Peguei o microfone, entrei, fiz lá tudo que tinha que fazer, beleza, fui embora. Minha mãe, nossa, você leva jeito, papá, e começou a me incentivar. Mas eu sempre fui muito tímida. Quando você encara tudo como uma profissão, você se prepara para aquilo, o que eu aprendi nessa minha carreira, que já tenho aí, ó, praticamente 16 anos na comunicação, é se preparar. Né? Tem coisa que acontece de última hora, então você tem que ter ali o improviso, que no rádio isso a gente tem muito, né? O rádio traz essa experiência. Mas, por exemplo, na TV, eu sinto frio na barriga até hoje, fico nervosa, claro que eu fico. Mas isso é bom, porque significa que você é responsável. Você vai estudar o entrevistado, você vai estudar o assunto. E eu sou apresentadora, mas eu participo de todo o processo de produção. De marcação de pauta, de discutir os temas que nós vamos levar para o jornal. E o jornalismo do SBT me deixa muito confortável, porque o SBT Verdade é aquilo que eu gosto de fazer, que é um jornalismo voltado para a comunidade. Eu falo que eu me achei na TV, na apresentação, porque quando você percebe que aquilo que você fala, você consegue atingir a vida das pessoas, consegue ser útil, desde um vazamento de água num bairro, desde uma senhora, uma família que não consegue uma vaga em um hospital, essa prestação de serviço, eu gosto demais. Então, assim, eu me sinto mais confortável. Mas ainda sou tímida, sem dúvida alguma. Também sou. Você também Também. é? Tá vendo? Aí, ó. Dois tímidos aqui falando, metendo a cara na live. Não, não, tem que vencer isso. Tem que vencer isso, né? Eu, Deixa se- eu ver. eu sempre falo muito isso, Adriano. Eu já tive momentos de pensar assim, eu não quero fazer isso, não vou fazer isso, mas a gente tem que encarar. A gente só passa pelas barreiras se a gente falar sim, né? Às vezes dói muito, mas você tem que encarar. E a hora que você vai, que você enfrenta, que você consegue, é muito bom, muito bom. Olha, a Priscila Silva está até falando aqui, mandando uma pergunta para você. Silmara, com exceção à timidez, qual foi a sua maior dificuldade quando você começou no rádio? A Priscila, ela é iniciante no rádio. Oi, Priscila, tudo bem? No meu caso, foi a questão da adicção mesmo. Eu lutei muito, assim, porque juntou a timidez, né, com o problema de dicção que eu tinha. Então, assim, foi algo que também ter dificuldade me deixava mais apreensiva, me deixava mais travada, né? Então, aos poucos, assim, que eu fui fazendo fono, que eu fui me libertando, isso foi muito gratificante. Mas, sem dúvida alguma, muito mais até que a timidez, foi a questão da dicção. Aqui a pergunta agora sobre jornalismo. Como é que você vê o jornalismo hoje? O jornalismo muito mais aberto, né? Eu acho que o jornalismo, as pessoas entenderam que se você não tiver a linguagem de quem está em casa, e isso, o que eu falo da SBT, que é na questão da comunicação, que é o Silvio Santos, ele dá uma aula pra gente, que é falar a linguagem simples, que é falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, né? Discutir aquilo que é importante você levar para a TV, principalmente em um momento, Adriano, em que a gente tem muito acesso à informação de uma maneira muito rápida e nem todo mundo consegue dosar isso. Né? Você percebe pela quantidade de fake news, pela quantidade de notícias fake news, na verdade, resumindo tudo, né? Notícias falsas, de pessoas compartilhando, imaginando que, olha, eu recebi aqui, nem abre o link, nem vê que às vezes é uma notícia de 10 anos atrás, ou é um texto manipulado, um texto, né, alterado, e elas vão compartilhando. A TV ganhou muita força em relação a tudo isso, porque as pessoas confiam, né, na TV, porque nós temos um peso muito grande. Se nós
compartilharmos uma fake news na TV, nós estamos ferrados, nós perdemos a concessão, perdemos tudo. Perdemos publicidade, perdemos tudo. Então, assim, eu vejo o jornalismo de uma maneira mais leve, eu acho que as pessoas estão tirando um pouco a gravata, tirando um pouco o salto de cristal e falando um pouquinho mais a linguagem do povo. Eu vejo isso com bons olhos. Uma dica para não cair na fake news. Bom, eu acho que é investigar, que é perguntar. Eu sempre digo aqui que, por exemplo, nós mesmos lá, nós temos canais de WhatsApp, nós temos os canais nas redes sociais, a gente sempre está aberto a tudo, procurar, né, as fontes. O pessoal sabe o site que é confiável, a emissora que é confiável. E assim, me entristece muito, isso já aconteceu com amigos, com família, me entristece muito receber e você vê um monte de gente compartilhando, muitas vezes por um simples título. Então assim, a gente precisa melhorar também essa questão cultural, de saber absorver a notícia, né? Às vezes você vê algo muito malicioso em uma notícia, em um site, ou até numa emissora. Então assim, é ter o olhar para todos os lados, mas saber dosar aquilo que de fato está acontecendo. E tem muito site assim. Tem muito. Me entristece muito, porque você vê hoje, infelizmente, as pessoas, no meio de comunicação, né, na área do jornalismo, eu vejo algo que é a necessidade, que aí é muito mais que ego do que responsabilidade em dar primeiro. Né? Às vezes você pega, vou dar um exemplo, um acidente. Né? É gostoso, desculpa, pra caramba você dá uma exclusiva, mas dê com suporte, dê com categoria, né, Adriano? Dê com todo o respaldo. Agora, tem gente, eu vejo assim, até colegas às vezes fazendo isso. Tem um acidente, né? Um acidente, vou dar um exemplo aqui qualquer, na rodovia, né? Um acidente, e aí tem gente que já matou 3 no acidente, nem sabe, você não tem a confirmação do hospital, que é quem vai te falar se de fato aconteceu ou não. É aquela irresponsabilidade em dar primeiro. Isso é muito perigoso, E eu já vi assim, ó, erros gravíssimos recentes nessa pandemia em relação a isso. Eu quero dar primeiro, e aí aperta o play, aperta o enter lá e solta. É verdade. Tem pesos diferentes em informação de redes sociais e pela TV? Na minha opinião, sim. Eu sou uma fissurada, uma apaixonada, e eu vivo TV, eu sei assim o quanto a gente trabalha para levar uma informação na televisão. Não que nas redes sociais seja menos, né? Mas o peso, eu acho que a confiança, e isso é comprovado em pesquisa, né? Da televisão, isso é muito mais forte para quem recebe em casa. Por exemplo, deixa eu ver aqui, nossa, eu vi num site isso, peraí, deixa eu ver se vai passar na TV. Eu sou assim, e eu sei que as pessoas são assim também. Então, na minha opinião, o peso maior é da televisão. Deixa eu ver, Márcio Viana, acho que ele é daí de Ribeirão Preto, ó. Ele falou, perguntando aqui, acho que ele tá chegando agora, a gente até comentou, você tem vontade de fazer rádio em Ribeirão Preto? Eu tenho muita vontade, eu só preciso achar uma rádio aí que dê certo, porque, como eu disse para o Adriano aqui anteriormente, a maioria das rádios aqui, elas têm vínculos, né, são do mesmo grupo de TV, então aí não dá. Aí meu chefe não deixa de jeito nenhum. Aí dá problema. Aí, não dá. Né? Deixa eu ver aqui, o Leonardo tá mandando bastante mensagem aqui. Um abraço, Leonardo. Ana Paula Correia tá mandando mensagem também, lá de Brasília. Tá legal o nosso papo aqui. Que legal. E uma gafe, um fora que você já deu na rádio ou na televisão. Vou falar uma do rádio, né? Que eu tenho umas pérolas do rádio, viu, Adriano? Ó, quando eu comecei no rádio, eu fui fazer... Essa foi a minha primeira participação externa, tá? Então, assim, tinha a Rádio Saudade, ela tinha um trailer que ia lá, tipo um rádio em frente, pra fazer aquelas blitz, sabe? Uhum.
Então a gente tinha um trailer muito legal, que fazia rádio na rua, tudo, e fazia as propagandas. Por exemplo, tinha uma papelaria, eu vou até falar, chama Papela, não sei se existe ainda, Papelaria do Juninho, eu nunca mais esqueci. Era inauguração, Adriana, inauguração da papelaria. O trauma é tanto que não esqueceu. Eu não esqueço o nome da papelaria e a cara do dono. Aí, Adriana, e eu fui com o Júlio Dói. O Júlio Dói, ele fazia muito isso na época. O Júlio que tá na Jovem Pan. E aí o Dói que fazia, né? E aí o Dói falou assim, ó, então o nosso diretor lá falou pra você fazer umas entradinhas, pra você ir pegando, que eu vou passar o bastão pra você, tá? Que eu era novinha, novata lá da vez, que ia ficar no meu colo. Falei, beleza, ótimo. Eu fiquei, ai meu Deus, né? E aí eles estavam com uma promoção que era 20% de desconto. Todo mundo que fala assim, ó, ouvi na Rádio Saudade, cheguei aqui, qualquer a compra inteira, 20% de desconto. Então 20% de desconto era bacana, era legal pra caramba. O Dói, vai, agora é você. Peguei o microfone. Pessoal que tá em casa, vem aqui pra papelaria do Juninho, inauguração hoje. Tudo que você comprar, você vai ter apenas 20% de desconto. Só, gente, só 20% de desconto. Vocês têm noção que é isso? Vocês vão comprar o que vocês quiserem, só 20%. O Dói, não. E aí eu fui ficando mais nervosa, ver a cara dele. O cara saiu lá. E eu falando que era horrível 20% de desconto. Ah, é o nervosismo. Só apenas 20% de desconto. Só apenas. Já me deu crise de riso também, já me deu um monte de coisa. Tem história, viu? Eu tinha um programa de sábado, chamava Bom Dia e Companhia, que era um programa de samba e pagode. Eu adorava fazer, mas era cedo, porque eu fazia plantão também pela TV, já naquela época, quando eu assumi. Fazia rádio e plantão pela TV. E aí, às vezes, eu tinha madrugada, ficava fazendo madrugada inteira, plantão, eu perdia. Entrava, prefixo já estava na metade. Vamos lá! E eu entrava, ZYM6, já estava na metade, perdi o prefixo. Aí, danada, meu telefone. Silmara, você perdeu de novo? Não, sabe o que é? Me enrosquei na escada, ficando dando desculpa. Vivia perdendo o prefixo do Bom Dia e Companhia. Acontece. Acontece. Já se sente realizada profissionalmente? Não, de jeito nenhum. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Eu me sinto, assim, muito realizada pela a trajetória até aqui, né? Eu acho que eu trabalhei muito. Uma coisa eu tenho muito orgulho, eu me dediquei muito em tudo que eu já fiz. Mas a gente sempre quer mais, né? Por exemplo, a gente sempre fica pensando no SBT Verdade. Às vezes, vamos fazer isso no SBT Verdade, vamos, né, mudar, vamos fazer não sei o que lá junto com o Nacional. Então, assim, todo dia eu tenho uma ideia nova e algo a desejar e a pensar. Nós estamos num momento muito louco, né, Adriano? Então, Essa pandemia exigiu muito da gente, está exigindo muito, né? Mas a gente que está na comunicação, que faz jornalismo, eu falo que, assim, sugou muita coisa da gente. Então, eu não vejo a hora de passar tudo isso logo, para a gente sentar, para a gente colocar as ideias, os planos aí, para movimentar e trazer coisas novas, né? Eu acho que o público sempre espera isso. E a pandemia, ao mesmo tempo que sugou muito da gente, ela também fez com que as pessoas valorizassem mais. Eu falo pelo jornal, assim, a gente percebe o número de participação triplicou, o número de mensagens, as pessoas perguntando. Então, assim, ao mesmo tempo que deu muito trabalho, também trouxe muito resultado positivo para a audiência e para a confiança, né, por parte aí, da população. Nós temos aqui, acho que praticamente 100 cidades da área de cobertura, mais de 4 milhões de pessoas. Então, é uma grande responsabilidade, né? 4 milhões, hein? Não é brincadeira, não, mas é gostoso. Mas tem muita coisa, hein? Muita lenha para queimar. Tem, vixe. Qual foi a pior notícia que você já deu na TV? Você começou com uma brava hoje, hein? É, muito bravo, mas eu acho, olha, são muitas, Adriano. Eu fico muito triste. Quando eu era repórter, eu ia assim, fazia plantão e eu pedia para Deus o seguinte, falava, nossa, que eu não tenha nenhuma
tragédia envolvendo criança, sabe? Envolvendo covardia, né? Isso era o que eu sempre pedi para não encontrar na rua, né? Porque o repórter ele tem contato direto com tudo isso, né? E graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas para noticiar, mexe muito comigo quando tem esses crimes bárbaros, né? Envolvendo abuso sexual. Eu lembro de uma garotinha aqui em Ribeirão Preto, Aishla. Foi muito difícil noticiar. Uma garotinha que a mãe estava se separando do padrasto e ela tinha um outro filho que era dele, né? Então ela era enteada e ele era usuário de drogas, tudo. E aí teve um problema social no meio também e acabou. Ela foi trabalhar, deixou a criança com os avós, né? Os avós moravam na frente, a outra família morava no fundo, mas era tudo junto. E aí esse cara pulou o muro e acabou abusando dessa criança. Foi assim, foi algo muito horroroso, mexeu muito, teve uma grande repercussão aqui. O caso do Joaquim também foi muito triste. Na época eu era repórter também, mas esse da Ashla mexeu muito comigo. E um conselho que você daria para quem quer entrar na comunicação, no rádio, na televisão? Conselho que você deixaria para a gente aqui? Olha, o que eu sempre digo, e é o que eu sempre usei na minha carreira e é o que eu vou usar eternamente, é abraçar todas as possibilidades. Eu acho que quem quer entrar na comunicação, eu estou fazendo aqui jornalismo, ou eu estou fazendo rádio, ou eu estou fazendo, né, locução, eu quero já entrar com o meu programa, eu quero ser apresentadora, ou eu já quero ser repórter. Não, gente. Passe por todas as etapas, diga sim para todas as possibilidades, porque isso dá um peso e uma bagagem muito grande na sua carreira, né? Você, por exemplo, das coisas que eu já fiz no rádio, independente se era na locução, ou se era na técnica, ou se era na cozinha, qualquer coisa é importante para esse processo, para essa evolução profissional. Eu uso coisas que eu fazia na rádio até hoje, né, como apresentadora. E eu sou muito grata. Tem hora que eu paro e falo, olha, se eu não tivesse feito aquele negócio que ninguém queria fazer, eu hoje não poderia dar essa opinião aqui no ar. Porque o SBT me dá essa liberdade de falar um pouco sobre tudo, de dar a minha opinião, né? Nós temos não temos aquele jornalismo fechado, é um jornalismo mais aberto e que o SBT me dá essa liberdade. E hoje muitas das coisas que eu comento vieram lá de trás, né? Do processo em que eu falava, olha, não, eu quero fazer. Ninguém quer, eu vou fazer. Assim, diga sim para todas as possibilidades. Acredite em todas as possibilidades. Todas fazem parte da trajetória. Eu acho que é isso. Silmara, prazer ter falado contigo aqui na nossa live. A gente está quase 45 minutos falando aqui. Olha, né? só. O tempo voa, quando a entrevista é boa, o tempo voa. Que isso. Eu quero agradecer mesmo, de verdade, pelo ter aceito o convite, né? Já tem um tempinho já que a gente vem se falando para fazer essa live. Verdade. Né? E sucesso para você. Deixa as suas considerações finais aí para o pessoal te seguir. Adriano, obrigada, obrigada. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Você sabe que você é um cara muito bacana, que a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente conversa muito pelas redes sociais. Mas Até o fim do ano a gente vai. A gente vai, mas é muito bom essa relação. Parabéns pelo Apaixonados pelo Rádio, tanto aqui pelo Instagram, como o grupo lá de WhatsApp. Eu acho que a ideia, assim, sensacional. Sexta tem o site. E eu sei que você já tem, faz tempo, né, o grupo? 10 anos. Tem. Há 10 anos. Eu entrei agora, mas, assim, que bom que faz pra gente, você ouvir os colegas, a gente que ama a rádio mesmo, né? Então, muito obrigada para todo mundo aí também que mandou as mensagens. Quem quiser saber mais do meu trabalho aqui no SBT, nós temos a página do Facebook do SBT-RP, o canal do YouTube também. É só se inscrever lá e participar. Segunda a sexta, 11h45 e sábado, 12h30, eu tô ao vivo, enchendo o saco de todo mundo. Imagina, é um prazer. Porque aqui eu tenho que pegar pelo Facebook, que é meu SBT, Verdade, aqui é Jaú. É da Regional de Jaú, né? A minha mãe fica brava, porque Matão pega Jaú também. Sério? É verdade, Matão pega Jaú. A gente chega até dobrar daqui, acho que são 7 quilômetros de Matão, né? E não pega Matão. E ela fica brava, ela fala, eu tenho que toda hora ver só pelo Facebook. Eu falei, mas ainda bem que tem o Facebook.
Ainda bem que alguém teve essa ideia de transmitir pelo Facebook e no YouTube também. Então, e dá certo, dá certo. Não, a minha molezinha fazia, eu fiz televisão já também, né, que fazia, né, lá na Rádio Morada, né, no jornalismo da Rádio Morada, do Madalena, então é facinho para fazer isso, né. Silmara, obrigado aí pela sua participação, a gente se vê por aí. Um beijo, ótima terça, tá? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Essa é a Silmara Moraes lá de Ribeirão Preto, agradecer a todo mundo pela audiência, a gente volta amanhã, 7 da noite. Abraço!